Graças a Deus, irmão, nós nos encontramos no templo, na casa de Deus, para o culto divino, para o estudo da palavra do Senhor. E Deus, cada dia, Ele alegra mais e mais o nosso coração. Eu vinha lutando em oração por um filho que estava afastado dos caminhos do Senhor. E nas minhas orações eu digo: Senhor, quando eu olho para ali, estou vendo o adolescente, na época, Melquisedeque, era o meu instrumentista, e eu o convidava para nós louvarmos a Deus, e a gente fazia aquela lista de coros, de corinhos, então casou, ficou adulto, e depois afastou-se dos caminhos do Senhor, e enveredou pelo caminho que não é nada agradável aos olhos de Deus. E eu vinha nessa luta. Senhor, ele até compôs canções de adoração ao Senhor. Então, veja, a gente fala com Deus com aquela intimidade. E hoje, outro filho meu, o César, ligou para mim, para tratar de um assunto com o irmão dele, Tony. E eu perguntei: me dê notícia de Mel, que eles, pai, ele está frequentando uma igreja lá em Massaranduba. Deus é fiel, né? Então, as nossas orações não são vãs. Então, se você está orando por um filho, por um esposo, por uma esposa, por um problema qualquer, não desista. Continue orando, que Deus é aquele. A Bíblia diz que, ó, tu que ouves a oração. O salmista disse isso. Então, o nosso Deus é maravilhoso, portanto, nós temos prazer de glorificá-lo, de adorá-lo. Mas vamos abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 1. Teremos duas leituras. A primeira leitura, capítulo 1, do versículo 26 ao 28. Depois, capítulo 2, do versículo 4 ao 8. Primeiro texto, Gênesis 1, de 26 a 28. Diz assim o texto sagrado: Também disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tem ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou, pois, o homem, Deus, a sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo animal que rasteja pela terra. Capítulo 2, verso 4 ao 8. Esta é a gênese dos céus e da terra, quando foram criados, quando o Senhor Deus os criou. Não havia ainda nenhuma planta do campo na terra, pois ainda nenhuma erva do campo havia brotado, porque o Senhor Deus não fizera chover sobre a terra, e também não havia homem para lavrar o solo. Mas uma neblina subia da terra e regava toda a superfície do solo. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente, e pôs nele o homem que havia formado. Amém. Que Deus nos ilumine com a leitura da sua santa palavra, e que o Espírito Santo, amém, nos dê a graça de transmitirmos e de entendermos aquilo que o Senhor tem para nós nesta noite. O nosso estudo bíblico hoje é sobre a antropologia bíblica. A antropologia bíblica é uma matéria que trata sobre a formação do homem, as partes constitucionais do homem. Há outro tipo de antropologia que chama-se a antropologia geral,
Esta é uma ciência vinculada às ciências sociais que visa entender a formação da humanidade por seus vários aspectos culturais, físicos e históricos. Mas a antropologia bíblica, ela analisa o homem, ela estuda o homem tendo por base as Sagradas Escrituras. Então, o nosso estudo nesta noite justamente é sobre isso, para vermos como é a formação constitucional do homem, e isso à luz da Bíblia. No nosso estudo de hoje, amados, nós analisaremos a parte da antropologia bíblica que diz respeito à natureza constitucional. Agora, para tratar desse assunto, veja bem, existem 3 teorias. Isso é interessante, mas preste bem atenção. Existem 3 teorias diversas que tentam explicar a formação do homem. Então, a primeira teoria chama-se monismo. A segunda chama-se dicotomismo, um nome difícil, né? E a terceira, tricotomismo. 3 teorias. Então, a primeira destas, que é o monismo, ela é uma teoria que é considerada herética. Como é que o monismo ele vê a formação do homem? Eles que criaram essa teoria, quando falamos que o homem é constituído de corpo, alma e espírito. Então, os criadores do monismo afirmam o seguinte: não, mas aqui está falando de uma mesma personalidade. O que é o homem? O homem é uma alma. O que é o homem? O homem é um espírito. O que é o homem? O homem é o homem. Também, então, é uma coisa completamente sem base. Diz que o homem, ele foi criado, é uma coisa completamente incoerente com o ensino bíblico. Diz que o homem é uma unidade, entendeu? Somente essa unidade, e não há nenhuma parte na formação do homem. Então, são apenas sinônimos. Quando a Bíblia fala de corpo, alma e espírito, então essa teoria diz que a Bíblia está falando de uma mesma coisa. Aí, quando essa teoria é analisada, e quando nós conversamos com algumas pessoas que creem, então, me diga uma coisa: você afirma que o homem é uma unidade radical, não há nenhuma divisão dele. Então, e por que a Escritura diz que quando o homem morre, o corpo vai para a terra, para o pó de viver, e o espírito para Deus? Então, geralmente, não encontram uma resposta imediata, porque não há como. Se o homem não tem alma, não tem espírito, e apenas é uma unidade radical, então quer dizer que essa parte que a Bíblia diz que quando ele morre, o pó volta para o corpo fora para o pó e o espírito para Deus, então, e agora? Então, veja, então é uma teoria que é considerada pelos teólogos como uma coisa herética. Entendeu? Apenas eles colocam nos livros de teologia só apenas para mostrar a que ponto a sabedoria humana chega de desconhecer aquilo que o texto sagrado ensina. E, em segundo lugar, nós temos a teoria dicotomista. Esse grupo é um grupo, de uma certa maneira, coerente com as Escrituras. Eles acreditam que o homem é formado de corpo e espírito. E a alma? A alma e o espírito são sinônimos, é a mesma coisa. Então, e por sinal, até encontra alguns textos bíblicos que comprovam isso. Então, que professa essa teoria. Então, existem muitos homens de Deus. Isso aqui, outra coisa, adentar para os irmãos. Essa diferença que há, por exemplo, entre dicotomista e tricotomista, isso não tem nada a ver com a segurança da nossa salvação, não. Isso aqui é apenas uma teoria, entendeu? E ela tem base bíblica. Tanto o dicotomismo como o tricotomismo, a gente tem base bíblica. Então, veja, uma das bases que eles citam para mostrar que alma e espírito são palavras intercambiáveis, têm o mesmo sentido. Então, por exemplo, você vai lá para Gênesis capítulo 35, os irmãos podem não precisa ler, né? Basta anotar.
Gênesis 35, 17 a 19. Aqui fala que Raquel, mulher de Jacó, ela estava para dar à luz. E o parto foi muito difícil, e chamaram a parteira olhou e disse, olha, é muito difícil, mas você vai ter esse bebê, você vai ter essa criança. Mas a sua vida não é garantida. De fato, ela morreu no parto. E o texto diz que a alma de Raquel saiu porque ela morreu. Depois, ainda para apoiar essa teoria, lá no primeiro livro do Reis, capítulo 17, versículos 22 e 23, fala que morreu o filho da viúva de Sarepta. E aquela mulher que tinha hospedado o profeta Elias, né, partiu do seu único pão e do seu último azeite, fez um pão e comeu com Elias, e o profeta milagrosamente abençoou, que disse para ela, olha, enquanto não chover não vai faltar pão nem azeite na tua casa. Então, de repente o menino, o filho dela, adoece e morre. E ela entra em desespero e chama Elias, olha, faça alguma coisa, você é o homem de Deus. E Elias então entra no quarto, a Bíblia diz que ele se deita sobre o menino e começa a orar e a clamar, Deus tem misericórdia. Aí disse, ó, o texto diz que a alma tinha saído, quer dizer, mostrando que não tinha morrido. Depois que Elias orou, então diz que Deus, ouvindo a oração de Elias, diz que a alma do menino tornou a entrar no seu corpo. Aí, pegando esse texto, o dicotomista, ele vai agora para Eclesiastes 12, 7. O homem morreu, o corpo desceu ao pó, mas o espírito subiu para Deus. Então aqui ele diz que espírito e alma é a mesma coisa. Então eu gostaria de ver, algum dos irmãos gostaria de dar uma opinião sobre isso, se podemos admitir que alma e espírito é a mesma coisa, ou como é que nós podemos falar sobre isso. Nós temos aí um microfone à disposição do irmão que for falar alguma coisa, mostrar a sua opinião, né? Alguém quer? Pastor Marco quer falar alguma coisa sobre isso? Está ali o microfone disponível. Né? Na parte final, né? Então vem, então bom. Exato. Então veja, então temos dois textos que diz que a alma saiu porque a pessoa morreu, né? O de Raquel, esposa de Jacó, e do filho da viúva de Sarepta. Mas cita ainda outros textos que afirmam que quando o homem morre, quem sai é o espírito. Então é isso aqui que dá essa força muito grande ao dicotomismo, para entender que alma e espírito são a mesma coisa, são palavras sinônimas, palavras que têm o mesmo sentido. Então, como o pastor Marcos falou, então vamos deixar para o final essa avaliação. Né? E em seguida, temos o tricotomismo. Essa doutrina afirma que o homem foi criado com uma natureza biforme. O que é isso? A natureza do homem ela tem duas formas, uma material e outra imaterial. Uma que é material, física, e a outra imaterial ou espiritual, né? A material foi formada do pó da terra, e a imaterial outorgada diretamente pelo Criador. Aquele sopro que nós vimos aqui, você está lembrado, nós lemos que Deus criou o homem, soprou sobre as suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Então o sopro divino das narinas do homem concedeu-lhe a vida física e a vida espiritual. Vê como esse sopro de Deus para a teoria tricotomista é interessante, né? Quando Deus preparou o sopro das suas narinas, então naquele momento ele recebeu vida física e vida espiritual. Então o tricotomismo acredita que nesse momento, então aqui foi criado, entendeu? A alma e o espírito do homem. Como é que a gente vai entender aqui, nesse caso aqui, o que é que foi a alma e o que é que foi o espírito? Bem, soprou nas suas narinas e o homem foi feito alma vivente. Como é que a gente entende aqui
que aqui representaria a alma e o que representaria o espírito. É bom quando nós ouvimos a opinião dos irmãos. Então, é que a gente parte para uma... A vida. Porque, veja bem, aqui a teoria diz que naquele soprado das narinas, então recebeu dois tipos de vida: a vida física, a vida biológica, né? E a vida espiritual, né? Aí essa questão da alma está muito ligada aos sentimentos, às lembranças, né, do homem, as experiências dele aqui vividas. Porque partindo desse pressuposto, a vida imaterial ou espiritual do homem, ela é representada pela alma e pelo espírito. Agora, a gente precisa ir para sair do dicotomismo e entrar no tricotomismo. Aqui há uma diferença para poder se criar essa teoria. Porém, essa dupla natureza do homem, ela é representada por quê? Por uma tricotomia. Pastor? Não, só uma pergunta. Não sei se o senhor tem conhecimento aí no estudo que está fazendo. Sim. Se há distinção nos originais com relação à palavra alma e espírito. Jesus Cristo fez uma referência lá no Novo Testamento, diz que temei aquele que tem poder para lançar a alma e o corpo no inferno. Sim. Quer dizer, nessa visão aí de Cristo é dicotomia, né? Porque se existe diferenciação de termos para aplicar alma e espírito, ou se é o mesmo termo. O que nos leva a não concordar com a teoria dicótoma de que alma e espírito são a mesma coisa, entendeu? Porque as palavras originais são diferentes, não são a mesma palavra, entendeu? Espírito, do hebraico ruá, entendeu? Aí você vai para o grego, entendeu? Pneuma. Não, mas aí é a mesma coisa, é só uma questão de... Exato. Então aí você vai, quando você vai para a alma é diferente. Você veja, por exemplo, essa pergunta que você fez, né? O que é que vai para o inferno? A alma, o espírito ou o ser completo? Porque tem também que observar por esse ângulo. O também, ser né? completo seria o corpo também, né? Então, perfeitamente. Porque o perdido só vai ser lançado no inferno após a ressurreição. Porque quando morre o ímpio e morre o salvo, veja bem, ele não vai imediatamente para o inferno. Porque a ressurreição do corpo é quem vai dar a condição do elemento ser lançado no inferno. Porque enquanto há o lugar entre a morte física e a ressurreição, há o chamado lugar intermediário, que no caso do salvo é o paraíso, e no caso do perdido é o Hades, que não é ainda a condenação completa, entendeu? Então, após a ressurreição é que o ímpio recebe um corpo eterno, não glorificado, um corpo eterno que é imortal, para então ter condição de suportar a condenação que está estabelecida para ele pela rejeição ao Filho de Deus. Deu para... Não, eu queria saber assim, se alma e espírito no hebraico, se é a mesma palavra. Não, são diferentes. No hebraico. Exato. Tanto no hebraico como no grego, né? Pneuma... E no grego... Pneuma e psique. Psique é a alma e pneuma é o espírito. Então, é diferente, exato. Então, ele faz referência a elementos distintos? Sim, são distintos os elementos, né? Só para termos uma ideia, a palavra alma, na sua concepção, ela tem no mínimo 5 significados diferentes, no mínimo. Não, mas então o contexto... O senhor está falando da semântica, não? Eu queria saber a questão do significado da palavra em si. A etimologia, né? Não a semântica, porque varia, não tem como. Não, é diferente. Como eu falei, para espírito é uma palavra e para
para a alma, outra. Então, é aqui que a gente que não pode se dizer que são sinônimas essas palavras, mas cada uma tem o seu significado, né? Então, veja. Por exemplo, para especificar a dicotomia, não há assim um texto bíblico que deixe claro. Por exemplo, o homem é corpo e alma, ou corpo e espírito somente. Então, mas já para explicar a tricotomia, então tem texto bíblico que deixa bem claro. Por exemplo, aqui quando você abre a Bíblia, abre a sua Bíblia aí, qualquer um de vocês. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 23. Veja como fica bem claro aqui, e Paulo, o apóstolo, eu acredito que a sua palavra tem peso, não é? E o mesmo Deus, e o mesmo Deus de paz, vos santifique em tudo, e todo o vosso espírito, e alma e corpo, sejam plenamente conservados, irrepreensíveis, para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Todo o vosso espírito, e alma e corpo. Então veja, aqui o apóstolo, ele deixa bem claro que a formação do homem é uma formação tricótoma. E você sabe que o conhecimento que Paulo tinha, tanto pela iluminação do Espírito Santo que ele recebeu, como o conhecimento teológico que ele tinha, né? Ele como judeu, foi instruído pelo melhor professor de hebraico da época, que era o Gamaliel, que também era outro judeu. Então, ele agora convertido, Paulo, ele chegou a essa conclusão: todo vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. Então, veja, já falamos que as palavras originais são diferentes, tanto no hebraico como no grego, para alma e para espírito, e agora o apóstolo ele faz essa separação, essa distinção bem clara aqui, não é? Agora, tem outra coisa a considerar. Veja bem, alma e espírito, a união, entendeu? Dessas duas substâncias, elas são tão íntimas que, de acordo com o texto bíblico, é impossível humanamente ser feita essa divisão. Então veja, só há uma única maneira, uma única coisa que pode separar a alma do espírito, de tão íntimo que eles são. Vamos ver aqui Hebreus capítulo 4, versículo 12. Veja como essa revelação da palavra é interessante, não é? Hebreus capítulo 4, versículo 12. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, e das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Então, para se ver como é íntima a alma com o espírito, entendeu? É uma intimidade, é uma união tão grande que não há como fazer uma separação, senão a própria palavra de Deus. Então, agora voltando à teoria dicotomista, porque é o seguinte, eu acho que eles dizem uma coisa só por isso, porque quando o homem morre, sai a alma. Quando o homem morre, sai o espírito. Entendeu? Então, não é a mesma coisa. Nós já mostramos que espírito é espírito, alma é alma. Então, é por isso que eles entendem que é a mesma coisa, mas não é, porque dessa tricotomia do homem, então, na morte, entendeu? Fica o corpo e a alma e o espírito saem. Agora nós sabemos explicar se nesse momento que sai
a alma se sai ambos, ou se sai o conjunto dos dois, ou se há uma separação. Isso aqui não há, essa separação que o escritor de Hebreus fala, é mostrando que a intimidade é tão grande entre alma e espírito que somente a palavra de Deus é quem pode fazer essa separação. Não há outra maneira de separá-la. Então, aqui perguntamos, será que na morte há uma separação? Será que na morte a alma separa-se do espírito? Do corpo a gente sabe que sim, tanto a alma como o espírito. Isso aí é uma realidade, não é? Quanto o corpo não é difícil. O corpo a gente sabe a composição dele. Isso aí, até a própria ciência mostra, comprova isso, né? E aí, os irmãos querem falar alguma coisa sobre essa divisão de alma e espírito? Então veja, já está certo o que Mael falou, que os originais têm palavras diferentes, tanto no hebraico como para o grego, para alma e para espírito. Não são as mesmas palavras, não, entendeu? Agora vamos falar um pouco sobre o corpo. O corpo é considerado como a parte... Pastor? Sim. Eu de novo. Então, a gente vê lá em Marcos 16 e 19 a 31, aquela história que é uma parábola, mas é história, né? A gente vê ali aquela narrativa lá que é Jesus Cristo quem fala acerca do rico. Sim, Lucas o rico 19. morre, é sepultado, mas no decorrer da história o texto diz que ele tem ciência dos irmãos que estão aqui na terra e ele está em angústia. Então, nesse caso aí, se a alma, como o Sérgio falou, faz referências a emoções, estaria linkado a alma dele sem o corpo. Seria a forma dele sentir as emoções, a questão do sofrimento. Porque se é verdadeiro essa afirmação, né? Porque após a morte, o corpo é que perde tudo, mas essa alma ela é consciente, é tanto que se ela tiver em gozo, entendeu? Ela sente que está em gozo, como foi o caso de Lázaro. E se tiver em sofrimento, como foi o caso do rico, que até ele viu, né? Havia essa na dimensão que ele estava, ele podia ver Lázaro naquela beatitude, desfrutando aquele gozo do seio de Abraão, do paraíso, e ele é atormentado. Então veja que a consciência, porque há também uma doutrina que afirma que quando a pessoa morre, então a pessoa fica inconsciente, é como que se esteja dormindo. Quem está dormindo é o corpo, mas na realidade a alma e o espírito estão em plena consciência. Sérgio quer falar. Agora, interessante que, por exemplo, ele não conhecia Abraão, né? Mas quando ele estava lá também, ele identifica a pessoa de Abraão, né? Então, assim, nós podemos ver que são, digamos, lá as lembranças, né, são daqui, que levamos para lá, mas que também nós reconheceremos os santos que antes de nós também, que morreram, né? É interessante também essa perspectiva também olhar essa passagem, né? Foi muito bom abrir esse lá reconheceremos também. Davi, Moisés, né? Interessante. Me surgiu aqui um pensamento, então, que se é corpo, alma e espírito, né? Tricotomia. Sim. E quando a Bíblia fala que, né, o corpo volte, né, vira pó e o espírito volte a Deus que o criou, né? Então todo ser que morre, o espírito volta para Deus, né? Sim. E a alma, nesse caso da história da parábola que foi citada, dá-se a entender que seria ali então a alma, né? Não com o espírito, porque se morre o espírito volta a Deus. Sim, e outra questão mas a Bíblia fala e deixa claro que quando se morre o espírito volta a Deus, né? Que o fez, né? E não faz acepção de cristãos ou não, né? Acho que
Como é que fica então a vida de quem morre sem Cristo? Vai para onde o espírito? Então ele vai junto com a alma condenado ao inferno. Justamente a concepção é essa, que porque o pó volta à terra de todo ser humano, mas o espírito para Deus somente só dos salvos. Porque dá-se a entender o que sofre e quem sofre as consequências do pecado, né? Na morte sem Cristo, atormentado na alma, né? Ou seja, nas suas emoções, no que você sente. O espírito ele em si é vida, né? Deus, quando cria o homem, ele dá o sopro, o fôlego de vida. Mas nesse particular, né, o espírito não é o fôlego de vida, é a personalidade. Como é que Cristo diz lá em Mateus 26:41? O espírito, na realidade, está pronto, o fôlego de vida. Mas a carne é fraca, então, entendeu? O espírito está, então, o espírito e a alma seriam a mesma coisa, né? Nessa concepção do Senhor. Não, porque... Na dicotomia. Na dicotomia. Mas na tricotomia é a intimidade, é a união que há entre eles que é tão grande que fica nas duas. Ele difere, Ela é tricotomista? Dicotomia. Sim. Exato. Justamente é por isso. Então, a intimidade, a união é tão grande que você percebe isso. Então, quando sai para a Bíblia, por exemplo, Jesus, ao morrer, Pai, nas tuas mãos, entrega o meu espírito. Estevão, apedrejado, no momento que ele estava passando dessa vida para outra, Senhor Jesus, recebe o meu espírito. Entendeu? Então, esse espírito vai para Deus, mais uma vez o que o Daniel perguntou, só dos salvos. Entendeu? Do não salvo, tudo indica que ele fica associado à alma mesmo. Eu acho que a explicação mais plausível é essa, que a alma e o espírito, eles estão juntos no momento entendeu? Seja do salvo, seja do perdido. Só para entender, veja como a própria ciência afirma, o corpo. O corpo é a parte inferior do homem que é constituído de elementos químicos. Que conhece todos os elementos químicos que existem no solo, praticamente existem no nosso corpo. Aqui até um cientista cita, por exemplo, oxigênio, carbono, hidrogênio, nitrogênio, cálcio, fósforo, potássio, enxofre, sódio, cloro, iodo, ferro, cobre, zinco e outros elementos em proporções menores. Tudo isso existe no corpo. Tem uma prova muito grande que, de fato, Deus fez o homem do pó da terra, do solo, né? Todo elemento que tem na terra nós temos no nosso corpo também, entendeu? Agora, veja agora a alma. O corpo sem a alma está inerte, está morto. Ela precisa do corpo para expressar sua vida funcional e racional. Então, veja bem, no hebraico a alma é nefesh, vê a diferença. E o espírito ruá. Então não é a mesma coisa, não é? No grego, como nós falamos, é psique e pneuma. Então, mostrando que são diferentes as duas. Agora veja sobre o espírito. O espírito do homem, aquilo que Daniel falou, vê agora, Daniel. O espírito do homem não é um simples fôlego, mas também é vida imortal. Tem isso também, porque a palavra alma e espírito, ela tem várias significações, né? Então, o contexto é quem vai dizer isso aí. Então, sim. Seria a questão de ele ter acesso ao mundo espiritual.
Aí cita a questão dos anjos, né? Que não tem corpo físico, mas é físico a questão. É espírito, os anjos são espíritos, Os anjos e os demônios, olha, só ter uma ideia. Os demônios são espíritos e os anjos são espíritos também. Deus é espírito. Mas é porque a gente tem uma concepção de que o espírito é um vento assim, não. Quando se fala de um anjo é um espírito, é um anjo que tem uma identidade, que é um ser. Que ele pensa, que ele age, que ele é identificável. Entendeu? Ele é um ser. Ele é dotado de autoconsciência e de consciência das coisas que estão ao redor dele. A nossa dificuldade é que a gente vive no mundo físico, né? Aí pra gente tudo tem que ser palpável e tal. Perfeitamente. Mas a questão do mundo espiritual, as pessoas, só não tem corpo, mas que tem um corpo espiritual, não tem um corpo material. E a Bíblia mostra a realidade, né, da existência do mundo espiritual. É tanto que aquela questão do rico lá da parábola, ele levou toda a percepção do ambiente que ele está, né? As dores que ele estava sentindo. E outra coisa, ele está tão consciente, isso que a Mel está falando, o cara que está lá no tormento, ele está tão consciente que ele se lembra que tem irmãos na terra, entendeu? Que não acreditam em Deus, que não tomam o caminho que Lázaro tomou, estão no mesmo caminho dele. Pai Abraão, manda que vá alguém daqui para evangelizá-los, para adverti-los. Então, Abraão mostra que isso é impossível, diz que de lá, isso é que é interessante, é irreversível, por isso que a gente diz que morreu sem Cristo, a pessoa tem que acertar as contas com Deus enquanto tem o fôlego de vida, enquanto está vivo. Depois da morte, a Bíblia é muito clara, segue-se o juízo, não há mais chance para depois da morte. Então veja, o espírito do homem não é um simples fôlego, mas também ela é vida imortal, né? Eu fico com a tricotomia, viu? Porque assim, eu me baseio lá no versículo de Gênesis. Gênesis, capítulo 12, versículo 7. Quando vai ser narrado lá por Moisés, que vai dizer assim, ó, né? Sim. Formou o Senhor Deus o homem do pó da terra. Então, ele tinha a sua estrutura física, né? Aí, exato. Assim, e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. Então, aí. A partir daquele momento, a alma vai caracterizar essa alma vivente, alma de homem, criatura de Deus. Aí eu fico com a tricotomia porque assim, eu tenho essa visão, né? Ele tem a alma, então ele se tornou algo. Se tornou o quê? Um homem. E aí o espírito, o que foi o espírito? O espírito são as emoções, são as decisões, né? Não, o espírito, né? Porque soprou o fôlego de vida. Só a matéria. Na hora que ele soprou. Aí ele veio homem, alma. Tomar decisões. Essa razão vai tanto ligada com as coisas da terra, o que ele faz, o que vai responder. E por isso essa luta frontal e a luta com o espírito. E as coisas que ele vai pensar agora é o espírito dele também, ligado na palavra, certo? E ligado aí sim em oração, aí sim ele vai ser cuidado do Espírito Santo, vai todos esses espirituais, certo? E Paulo fala. Vejamos agora.
E as lembranças espirituais são diferentes quando a gente aprende mesmo, quando a gente espiritual. Entendeu? Aí por isso essa é a vontade. Aí pronto, aí quando nós subimos para lá, após a morte, aí justamente vai ter essa questão de subir a alma e espírito. Porque só as pessoas dessas aí que vem na água, Vejamos o que a teologia diz sobre a alma. As faculdades da alma são 3. O intelecto é a parte da alma que pensa, raciocina, decide, julga e conhece. O sentimento é a outra parte. Faz o homem ser emotivo. Ele não é uma máquina insensível, pois pode sentir todas as grandes emoções, como alegria, paz, prazer, tristeza, dor. E a outra parte, vontade. Esta se expressa como era a parte das influências do homem. Por exemplo, o intelecto, o sentimento, ela vem por meio da vontade. Então, essas 3 características da... Porque é o seguinte, né? O que acontece? Isso é algo que você tem que procurar textos para argumentar sobre isso, né? Porque estávamos mortos em nossos pecados e delitos, né? Aí o que vai acontecer? Nicodemos chega para Cristo, né? Aí pergunta, né? Como pode o homem nascer de novo? Aí Jesus disse, mas tu não é mestre, não sabe disso, né? Então esse nascer é nascer do Espírito. Então quer dizer que se a gente levar para um lado dicótomo, quer dizer que o homem, sem ter sido alcançado pela graça, ele só tem alma? mas o espírito está vivo. O espírito está morto, né? Assim como, por exemplo, nós não temos que produzir energia, nós não temos o corpo, né, para nos manter em pé. Então o espírito vai viver também, se manter em pé, firme e forte. Nós temos que alimentar através da palavra e entender as crenças espirituais que estão faladas ali. Nós, quando a gente entende, vê que a gente é miserável, a nossa vontade é só pecaminosa, mas que agora a gente diz, se prevenir, se caminhando, vai para Porque, olha só. Agora, só que o que o João falou, nascer da água e do Espírito, então aqui é completamente diferente. Isso aqui, esse nascer da água, essa água aqui é a palavra, e o Espírito aqui não é o Espírito do homem, é o Espírito Santo. Entendeu? Naquele momento da exposição da palavra, então o Espírito Santo ilumina a palavra que é falada, é que leva o pecador à conversão. assim, a música também, digamos assim, como existe cristão, certo? São todos são salvos, mas existe cristão, por exemplo, crente, ainda tem crente, mas os três são salvos. Mas por quê? Porque esse tema é espiritual, porque ele tem mais a palavra, ele está mais em contato com a palavra, ele está mais em oração, mais constantemente, mas os três são salvos, entendeu? Mas assim, quem todos nós temos, quando ele diz aqui, da 60 que você cita muito, Isso. nós que tem mais fome de Deus. Se não mais buscando aqui, tem mais fome. Eu percebi, mas os três são salvos. Agora voltando sobre o Espírito, veja bem, já vendo que a faculdade da alma, viu? Sim. Mas olha só, mas aí quando a gente pega a parábola, né, de Lázaro e o rico, e aí, e o rico, o espírito não tinha consciência disso, né? Ele não passou a ter, ele não tinha consciência. O que houve no rico ali
foi que não houve arrependimento da parte dele. Ele tinha consciência. Ele tinha consciência disso. Certo? É tanto que quando ele naquele estado ali, ele pede para retornar. Isso é algo para se parábola, exatamente. Ela expressa uma verdade, exatamente. Ela quer revelar uma verdade, está. Agora veja, enquanto a alma ela tem essas 3 faculdades, já o espírito tem apenas 2 faculdades. O que é? Fé e consciência. Veja o que a teologia mostra, né? Elas revelam o ser, veja bem, elas revelam o ser religioso que o homem é, mesmo independente de ser crente ou que, mas todo ser humano ele tem uma tendência religiosa, entendeu? Por mais rudimentar. Pronto, os indígenas, por exemplo, agora não é que nós temos já índios que formados, mas numa época bem remota, entendeu? Os índios eles tinham suas divindades, entendeu? Você vê que até diante de uma tempestade eles caíram de joelho clamando na linguagem dele Tupã, que seria Deus. E um psicólogo, ele achei interessante, psicólogo cristão, ele disse que viajou praticamente meio mundo. Ele disse que nunca chegou num povo, independente de qualquer etnia, por mais humilde que fosse, para não encontrar ali, no mínimo, uma capela. Entendeu? Uma coisa, um objeto de adoração, entendeu? Quando não tinha uma igreja, não tinha uma coisa, então ele chegava na casa daquela, então alguém tinha um lugar reservado ali, que tinha ali um santuário daquela família ali, cheio de objetos para ser adorado. Então veja que isso aqui é uma parte do espírito do homem, ele tem essa tendência de adoração. Agora, o pecado foi tão terrível que cegou o homem nesse aspecto material, que ele não sabe, não reconhece o Deus verdadeiro. Então ele adora, por exemplo, na Índia, né? Adora rato, serpente, a vaca branca, bem muito de coisa, porque perdeu a noção. Então quando a pessoa ouve o evangelho, que é iluminada pelo Espírito Santo, então é que seus olhos se abrem e vê que o ser que deve adorar é o Deus Criador, o que era desconhecido, como o caso de Atenas, né? Paulo chegou em Atenas naquela época, capital da Grécia, o povo mais culto, ainda hoje nas universidades é falado da sabedoria dos gregos. Mas o que é que Paulo encontrou ali, né? Centenas de deuses, entendeu? E aquele não satisfazia, eles queriam encontrar mais um Deus, é tanto que fizeram um altar vazio e colocaram apenas ali uma inscrição ao Deus desconhecido. Aí foi que Paulo aproveitou, entendeu? Aquele ensejo e começou a falar do Deus que para ele era desconhecido, que era o Deus criador dos céus e da terra. Então veja que o ser humano, ele tem em si, é uma coisa inata, está dentro do ser humano, de querer adorar. Agora, se não for iluminado pelo Espírito Santo, ele adora qualquer coisa, como nós falamos há pouco, adora vaca, rato, serpente, qualquer coisa, entendeu? Mas ele tem aquela tendência de adorar. Aí no caso do salvo é que é diferente, ele adora o Deus, o único Deus, o Deus verdadeiro, entendeu? Então veja, está aí, né? Já vemos que o monismo não tem, é uma coisa inaceitável, é uma teoria que é tanto que ela é mais praticada no meio do povo ateu, né, que não acredita que o homem tenha sido uma criação de Deus. Então o homem é uma unidade radical. Lá. Sim. Que esse estudo ele fosse trazido na próxima quinta também, e mais enriquecido, né? Sim. E até os irmãos também do livro mais cuidado dele, o senhor também. Ver também. Uma pergunta interessante, né? Quando a alma é criada, em que momento a alma é criada? Espero poder deixar para a próxima. Sim, isso é importante, isso aí o Espírito, parece que é Zacarias que fala, sim, aí lá vem dentro disso aqui, aí lá vem agora as teorias de como é que
como é que a alma agora ela é passada para os indivíduos. Então é muito bom. O Marco fala que tem a gente vamos preparar essa resposta para a origem da alma, a origem do espírito. Tri. Exato, Aí, biblicamente, na criação do homem já aparece a Trindade. Ó, no princípio, Deus fez o homem. Depois, Jó disse: o Espírito Todo-Poderoso, olha, Jó, o Espírito Todo-Poderoso me fez. Então, é como está dizendo isso, a Trindade está na criação do homem. Sim. Marco, vem concluir. Orando. Orar e abençoar.